As discussões. Senador, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Daniel, Adriano, Zé Maria, que está lá em Brasília. Bom dia a todos que nos assistem pela Jovem Pan News. É uma honra falar com vocês. Perfeito. Para começar a entrevista, senador, gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência por qual razão essa proposta pode resolver momentaneamente essa questão do preço dos combustíveis, mas eu gostaria que o senhor também explicasse quais são as diferenças substanciais dessa proposta para aquela que foi apresentada pelo deputado Cristino Áureo. Por gentileza. Bom, primeiramente, nós procuramos aprofundar o debate, né? Você pode ver que não há nenhum tipo de exclusão. Existem 4 propostas sendo debatidas no Congresso Nacional, 2 projetos de lei e 2 PECs. Esta nossa proposta é a que mais aprofunda o debate, porque no nosso entendimento, em conversa com colegas parlamentares, com governadores inclusive, se você só liberar, né, que é o que tem a proposta lá da Câmara dos Deputados, liberar a União, estados ou municípios para fazer uma redução da carga tributária, o que é importante, o que não deixa de ser muito relevante, nós corremos o risco do mercado internacional, que nós não temos o controle, os preços dos combustíveis continuarem subindo, e parece uma tendência, e engolir essa redução de carga tributária, não chegar o resultado na ponta para as pessoas. Por isso, nós aprofundamos um pouco. Não há divergência, há a busca de algo melhor, de algo que possa vir, de fato, estabilizar momentaneamente os preços ou os seus efeitos à população brasileira, dar tempo para que o mercado internacional, um período de 2 anos, que é a proposta, até 31 de dezembro de 2023, nós possamos que o mercado internacional se estabilize, também possamos ter tempo para discutir a formação de preço dos combustíveis pela Petrobras e, definitivamente, implementarmos outras políticas, outros modais que já vêm sendo feitos pelo governo, como a partir do novo marco legal das ferrovias, construir novos modais, ganhar competitividade e o Brasil ficar menos dependente do petróleo para fazer o seu transporte. Agora seguimos com a pergunta de José Maria Trindade. Muito bem, muito bom dia, senador. Senador, esse é um assunto em ano eleitoral explosivo, né? Eu converso com deputados e senadores do PT e eles têm uma resposta pronta, uma resposta muito simples, e eu fico muito desconfiado de respostas simples para assuntos complexos, né? E a ideia é desvincular o preço do mercado internacional. E isso foi vocalizado pelo ex-presidente Lula em campanha. Eu já tinha ouvido essa história na Câmara e no Senado. Por que esta saída simples não é a melhor? Ou seja, a Petrobras praticar aqui preços internos, já que ela produz petróleo, segundo Lula. Olha, na minha avaliação, essa operação de composição de preço, a formação de preço dos combustíveis, não é algo simplista como o senhor está dizendo, né, Zé Maria? Quem disse, na realidade, é o ex-presidente Lula. Porque nós temos que entender que nós estamos num mundo globalizado, a Petrobras é uma empresa listada em bolsa, que tem acionistas e precisa estar equilibrada com o mercado internacional. O petróleo já bateu, por exemplo, em momento extremo, a $140 o barril. E isso causou até talvez menos efeitos internos do que vem causando hoje, em torno de $90. Então, a política de formação de preços pela Petrobras é algo que deve ser debatido, mas não é simplista. Se fosse fácil, já tinha sido feito. Por isso, a nossa proposta de criar, então, agora, a partir disso, você pode dizer todos os benefícios que estamos propondo, que é R$ 1.200 em vale combustível para os 750 mil caminhoneiros autônomos brasileiros. O 100% do vale gás, do botijão de gás de 13 quilos para as 17 milhões de famílias que muitas delas voltam a cozinhar até com lenha, passam dificuldades. E 5 bilhões de reais para que os municípios possam equalizar, junto aos seus concessionários de transporte coletivo, o aumento de preço da tarifa, que atinge 40 milhões de brasileiros do transporte coletivo. De onde viria o recurso para tudo isso? Do fundo social, em que seriam incrementados os dividendos da Petrobras, já que o combustível está muito alto, e gerando dividendos muito fortes para a Petrobras, seria usado neste momento para equilibrar as questões de preço da Petrobras. Além a previsão de venda de 2 postos de petróleo, 2 campos de petróleo do pré-sal
que está previsto ser leiloado em 2022, esses recursos também vão para este fundo social para garantir essa estabilidade nos anos de 2022 e 2023. É aprofundar o debate, é trazer solução que chegue de fato na ponta da população, no povo brasileiro, com responsabilidade. Damos a fonte da onde será o recurso. Senador, qual a expectativa agora para o andamento da PEC no Senado? O senhor acredita que quais pontos da proposta devam principalmente gerar entraves? Olha, a perspectiva agora é que o presidente Rodrigo Pacheco encaminhe para a CCJ. Lá, o presidente da CCJ, meu colega senador Davi Alcolumbre, possa designar um relator para a matéria e nós passamos a ampliar o debate, inclusive ouvindo a proposta da Câmara, porque como é uma PEC, nós vamos ter com certeza que equalizar os textos da Câmara, do Senado, das outras propostas, como disse aqui, dos PLs, daquilo que o Fórum dos Governadores também já validaram, que estão dispostos a reduzir a carga tributária, mas também tem um fundo de estabilização. Então, o próximo passo é agora começar a instalar, de fato, a tramitação na CCJ e começar a debater o assunto. E tenho certeza, vamos apresentar, de fato, uma solução que estabilize o preço dos combustíveis por pelo menos 2 anos, com tranquilidade, com responsabilidade para a população brasileira. Agora, senador, essa proposta ganhou um apelido de PEC Kamikaze porque teria um impacto de 100 bilhões de reais ao ano. Inclusive, técnicos do Ministério da Economia chegaram a dizer que teria efeito contrário, o preço dos combustíveis poderia subir. Eu gostaria que o senhor rebatesse essa declaração, pelo menos essas informações que foram divulgadas no dia de ontem. Claro, kamikaze, com todo respeito, a gente deve tratar o assunto, mas kamikaze é a política econômica do ministro Paulo Guedes, que coloca 17 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Kamikaze é a política econômica do ministro Paulo Guedes e seus companheiros lá do Ministério da Economia, que colocam brasileiros na fila do ossinho à custa de comida. Kamikaze é colocar brasileiros comprar combustível, gasolina a R$ 8,00 e óleo diesel a R$ 5,00 e ficar numa inércia sem propor uma alternativa de estabilidade. Nós estamos fazendo a nossa parte. E mais, apresentamos a fonte de recursos. Qual seria o destino que o ministro Paulo Guedes daria para os leilões do pré-sal de 2022? Ele não disse. Eu estou propondo criar essa estabilidade. E se não é possível gastar 100 bilhões de reais, quanto que é possível? Se os dividendos da Petrobras do ano passado foram 63 bilhões de reais, e 20 disso é do acionista, a União, o Brasil, os brasileiros. Esse recurso eu estou destinando para dar essa estabilidade. Qual a proposta que ele fez? Eu estou buscando o assunto, a convergência do assunto. E se fosse kamikaze, eu vou dar mais 2 dados para todos os brasileiros. A Bolsa Brasileira, a B3, ontem teve alta de 0,5%. Antes de ontem, com toda a estabilidade, ela chegou até a cair. As ações da Petrobras ontem subiram 0,5%. Onde está a irresponsabilidade? O mercado é sensível. Se fosse algo irresponsável, eles entenderam a lógica e de onde vão vir os recursos. E se não for possível arrecadar com o leilão do pré-sal, com os dividendos da Petrobras, com a isenção de impostos dos governadores e da União, os 100 bilhões necessários, ok, vamos encurtar um pouco esses recursos, o valor necessário, mas vamos fazer um equilíbrio, com responsabilidade. Kamikaze é quem fica quieto, fazendo uma política ortodoxa que não dá solução e deixa o povo brasileiro sem uma estabilidade necessária. Senador, mais uma pergunta de José Maria Trindade. Senador, existem várias ideias, né? Muita gente acha que mexer só nos impostos não adianta, né? Há a proposta do fundo, né, de estabilidade. Como o senhor falou aí, uma frase muito interessante, que é estabilidade. As pessoas precisam de estabilidade. O caminhoneiro autônomo, que é raridade, está se transformando em raridade, sendo engolido pelas grandes empresas de transporte, né, que têm a facilidade de contratar cargas. Eles podem pegar uma carga e, no meio da estrada, receber 3 aumentos e tomar prejuízo. É preciso de estabilidade. O presidente Bolsonaro pensou até na possibilidade de comprar por antecipação, através de um cartão, o diesel. Quer dizer, não existe uma outra saída para dar estabilidade, além de mexer em impostos estaduais e federal?
É o que eu estou propondo. E você tem razão, José Maria. Só mexendo nos impostos, e eu me inspirei um pouco também nessa PEC. Aqui no meu estado de Mato Grosso, só para lembrar rapidamente, os colegas e todos que nos assistem, o nosso governador Mauro Mendes fez um grande plano de ajuste fiscal no estado desde 2019. E, portanto, vivemos um bom momento, o poder público aqui, com 15% da receita corrente líquida do estado em investimentos. Então, com o caixa muito mais frouxo, sobrando um pouco de recursos nos caixas do estado, ele fez um programa de redução de carga tributária em vários setores da economia mato-grossense, dentre eles os combustíveis. Todos os outros setores, energia elétrica, alimentação, vestuário, a população conseguiu perceber na ponta a diminuição dos preços. Já o dos combustíveis, em função do mercado internacional, a instabilidade, quando ele fez o programa de diminuir a carga tributária, o barril de petróleo estava $80. Hoje está 90, então não se transferiu na ponta para a população. Por isso, nós não podemos ser superficial. Acho importante a redução de carga tributária por parte dos governadores, por parte da União, mas não só isso. Não pode ser uma medida que venha fazer só fumaça, porque não dá tempo se o mercado explodir, mudar de patamares de preço. Por isso, eu defendo um fundo, recurso, e estou defendendo com a origem do recurso. Os dividendos da Petrobras e um fundo social que visam comprar, mais ou menos igual a proposta que o presidente Bolsonaro estava dizendo, comprar um kit de combustível, um kit diesel para os motoristas no valor de R$ 1.200 por mês, para que ele possa não sofrer essas variações que pode, durante um período, como você disse, de uma carga que ele está transportando, tem um aumento de combustível, ele chega na ponta, a hora de descarregar e receber o frete, já vai dar prejuízo. Ele tem um fundozinho lá de R$ 1.200 por mês, por 2 anos, para que ele possa, aos momentos de aumento de preço, ele não ser surpreendido e não tomar prejuízo. É a tentativa, com segurança e com apontamento de qual é a fonte de recurso, que nós vamos dar de estabilidade para o povo brasileiro, em especial para os nossos amigos caminhoneiros. É isso. E, senador, para a gente encerrar, o que o senhor acha do assunto ter se politizado, ultrapassado a seara da economia apenas? Positivo ou negativo? E o presidente Jair Bolsonaro, quando recebe críticas pela alta dos preços dos combustíveis, ele merece? O presidente tem quanto de responsabilidade nessa crise aqui dentro, tirando o fator dos valores mais altos no exterior? Entre governadores, Congresso, presidente, quem tem mais responsabilidade pode dar solução? Olha, na minha avaliação, o assunto, por ter sido politizado, é próprio. Nós vivemos em um Congresso reformista, um Congresso que dá as respostas do eco das ruas. E o presidente Bolsonaro também tem essa sensibilidade, tanto que ele vem propondo. O grande problema, e aqui eu não quero deixar de apontar, não, eu vejo o seu ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, não toma iniciativa de tomar providências concretas que venham a dar resultado na ponta. Ele ficou de apresentar uma proposta para a estabilidade e não apresentou. Aí a política, a Casa Civil, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara começam a buscar as alternativas. Então, eu acho que o problema está aí. A inércia do ministro da Economia deixa o presidente Bolsonaro com a sensação de que ele pode fazer mais. E por isso, tenha certeza, o Palácio não veio aqui. Oficialmente, eu fui lá apresentar a ministra Flávia, queria apresentar a PEC, ela não declarou apoio, é óbvio, por razões óbvias, que tem que manter uma estabilidade interna dentro do governo, mas você pode perceber, o líder do governo assinou para que a PEC tramitasse. O vice-líder assinou. Senadores importantes da base do governador, como o senador Marcos Rogério, o senador Reis e tantos outros, assinaram para a PEC tramitar. Então, esse é um sinal, e o mercado não sofreu solavancos. A estabilidade da Bolsa, manteve uma alta na Bolsa, uma alta nas ações da Petrobras, mostra que nós estamos apresentando uma solução com o apoio do Planalto, com o apoio do governo, inclusive com o debate da oposição. Os senadores da oposição assinaram a PEC, como é o senador Alessandro Vieira, com responsabilidade, para que nós possamos trazer estabilidade ao povo brasileiro. Senador Carlos Fávaro, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Volte mais vezes à Jovem Pan News e bom fim de semana. Muito obrigado, é uma honra falar com vocês, com toda a valorosa audiência que vocês têm.